Olá, uma corajosa! Hoje temos live sobre solstício, na verdade equinócio. Nós estamos no equinócio. E eu tô esperando os meus colegas Marcos e Dani pra gente falar sobre este período interessante do ano que a gente tá. Olá, tudo bem? Silvia, seja bem-vinda. Lari, bem-vinda. Deixa eu colocar aqui, fixar o título da nossa live. A Dani já chegou. Eu acho que eu vou esperar eles entrarem e aí eu fixo. Será que deu certo? A Dani. Apareceu alguma coisa aí pra você, Dani? Deixa eu ver se deu certo. Acho que a Dani deu. Muito bem. Oi, Si. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Dani. Gratidão, tudo bem contigo? Tudo ótimo, minha querida. Saudade de você, dos nossos papos. Muita Muito saudade. ali agora o Marco chegou. Cadê? Vamos ver se dá certo aqui. Aceitar. Eu tô com a garganta ótima, né? Pro clima de São Paulo. Que delícia. Fazendo jus a essa secura nossa. Oi. E o Marco chegou. Muito bom. E aí, Marco? Tudo bem? Gente, que Muito delícia! Tá aqui. bom. Então vamos começar, gente. Hoje é um dia bem interessante, bem especial, né? Eu convidei esses dois aí por conta do período que a gente, né, tá chegando aí dia 20, né? Ou dia 21, 22, gente, me ajuda. Ah, 21, 22. 21, 22, né? 22. 22. 22. Dia 22 a gente vai ter o equinócio de primavera. E aí, vocês sabem, né, que eu sou amadinha no povo celta. E aí eu convidei a Dani Cidrim, que já esteve comigo em junho, para falar do solstício de inverno. Convidei ela para vir fazer também essa live sobre o equinócio de primavera. E o Marcos é um cara, assim, ó, muito curioso, que a gente fez um processo de coach, né? Chama Dragon Coach, né, Marcos? E foi muito Sim. interessante. E cada vez que eu encontrava com o Marcos, gente, vinha a Dani na minha cabeça. E aí eu falava com a Dani, vinha o Marcos na minha cabeça. Eu falei, eu preciso unir esses dois. Então essa live está sendo este primeiro encontro praticamente dos dois. Eles não se conheciam e a gente vai trocar esse papo, né? O Marcos, ele é astrólogo também. E aí fala também, obviamente, que essa questão, né, Marcos, do equinócio, solstício, isso tem as interferências aí nos astros. E aí a gente vai fazer esse caldeirão aqui hoje, meio-dia, dia 20, para a gente já ir se preparando para esse dia 22. O que vocês acham? Bom, primeiro, gratidão por estar aqui, gratidão, Fabi, pelo convite maravilhoso. E gratidão, Marcos, né, por aceitar também estar com a gente. Quando a Fabi falou, eu fiquei muito feliz. Eu falei, puxa, finalmente vou ter a oportunidade de conversar com o Marcos. Porque a Fabi realmente já falou muito de ti e sempre maravilhosamente bem. Então, estou muito feliz de te conhecer também. E é muita alegria estar aqui hoje com você. Que bom. Eu também senti exatamente isso, Dani. Foi tão interessante porque a Fabi, ela mandou o convite assim, vamos fazer, né? E foi assim meio que, vamos, né? Eu tô convidando a Dani, né? Eu falei, uau, né? Que legal. Então, eu sou, assim, muito grato, Fabi, por essa conexão, por esse momento de poder ter essa troca, desse florescer. Acho que esse verbo mexe muito aqui dentro, né? Aqui e com todos nós, até pelo momento que a gente está vivendo. Então, eu inicio aqui agradecendo e conhecer a Dani. Agora eu quero ao viver a cores. É verdade. Exatamente. Sabe que ele tá me cobrando também? Um encontro, né? Dessas almas antigas aqui que provavelmente somos, né? E tem outras. Inclusive, eu não quero deixar de citar o nome do Fábio Paiva aqui, neste começo, que era uma outra pessoa que eu gostaria muito que, de alguma forma, tivesse aqui nesse papo com a gente. Mas, enfim,
situações e situações, né? Momentos e momentos, e a gente segue nessa linha. Olha, e aí eu queria, pegando esse tema do equinócio, eu vou querer ouvir um pouquinho, né, da visão da Dani, um pouco da visão do Marcos, e também já queria aproveitar aqui para fazer um convite para as mulheres que me seguem, principalmente para as que têm interesse no projeto Alcateia, que terça-feira, que inclusive vai ser lua minguante, eu decidi fazer um encontro gratuito do projeto Alcateia. E o conto que eu escolhi é o conto da Lorona, que tem a ver com essa poluição interna, com tudo aquilo que nos inunda e também nos convida a fazer um trabalho de limpeza, de separar o que serve, não serve. Então, assim, acho que vai ser, aproveitando o equinócio, esse momento, sabe, de virada, eu acho que vai ser bastante proveitoso, né? Então, gente, fiquem à vontade para falar agora do trabalho de vocês e também de como é que esse equinócio atua, contribui ou mexe com a gente, nós aqui, réis mortais, seres humanos, nesse planeta chamado Terra. Perfeito, Fabi. Bom, na verdade, ia ser muito bom ouvir do Marcos também, um astrólogo, né? Afinal de contas, porque Sim. eu não tenho a visão da astrologia, na verdade, muito pouquinho, mas algo, né, que chama muita atenção aqui, nossa, essa questão do dia e a noite terem o mesmo período, né? Ou pelo menos o mais próximo possível disso. E dentro dessa visão celta, a gente vê isso como essa possibilidade de olharmos para a sombra e para a luz com a mesma importância, inclusive, porque a gente tende a sempre querer esconder a sombra, não olhar para ela, deixá-la cada vez mais na sombra. E a gente sabe que, na verdade, o caminho do autoconhecimento sempre nos convida a iluminarmos essa sombra, não a negá-la, repudiá-la, mas justamente a trazer essa luz para ela. E aí eu gostaria de ouvir também um pouquinho da astrologia, como que isso é visto sob o olhar da astrologia, o que significa esse momento de luz e sombra ali. É muito interessante, Dani, ouvir você trazer essa questão do equilíbrio, né? Estou eu aqui, um libriano, aqui à frente de todos aqui, né? Que fala exatamente, né? E eu sempre coloco nos encontros que eu trago aqui, Dani, eu digo assim, não é porque somos librianos, é porque nós somos super relações, nós viemos aprender a nos relacionar. Eu sempre coloco esse olhar, né? Então é muito interessante. Essa porta do autoconhecimento é uma porta que a gente passa e não tem volta, né? A gente passa, a gente até dá uma olhadinha, mas a gente vai olhando para frente. E quando você trouxe essa fala, Dani, me veio assim: eu passo dessa porta, eu olho para frente, parece que eu vou colorindo tudo que não está colorido, porque eu não sei ainda o que é esse florescer. Então, é essa pausa para poder parar aqui e trazer esse olhar de que o que eu convido é para a minha vida. Talvez eu nem tenha essa consciência. Então, quando a Fabi comenta que ela vai trazer esse grupo, eu achei fantástico, porque está anotado aqui. Eu tenho um ascendente em virgem, então anotei aqui, né, essa questão da lua minguante, né, porque a gente está na energia de uma lua cheia, vindo de um eclipse que já nos convida aí para uma questão de uma compaixão, de um perdão, enfim, de questões mais inconscientes. E de repente a gente chega mais preciso, Dani, no domingo, dia 22, às 9 horas, 43 minutos e 28 segundos, né? É nesse momento que a primavera chega, esse novo, né, esse novo ciclo, e ali também inicia o signo de Libra. Então, quando você trouxe, né, de ouvir isso, e eu vejo assim a questão de Libra, é, é, o eixo Libriares fala das relações, né? Então aqui nos convida a esse equilíbrio do relacionamento, qualquer relação, eu estou dizendo, não só
a relação afetiva em específico, mas de um equilíbrio entre os meus desejos e o desejo do outro. Acho que o convite, quando você traz da noite o equilíbrio dia e noite, e trazendo isso para a Terra, como a Fabi trouxe para esses seres, né, é realmente equilibrar entre os meus desejos. Se eu estou com a balança descompensada, né, então a gente entra nesse novo ciclo já para esse exercício do que eu pretendo equilibrar na minha vida. O Fabi, faz sentido isso quando a gente olha assim, vamos dizer assim, para a roda da vida, algo nesse aspecto? Sim, sim. Inclusive, essa pergunta que você fez aí é uma pergunta que eu tô com ela anotada aqui no livro, né? Quais são as escolhas, né? Quais são as escolhas que a gente percebe tá fazendo, né? Como é que eu limpo esse rio interno? Ah, e também, ouvindo agora, é assim, né? A gente não vai esperar, né, Dani, um equinócio chegar, Uhum. a primavera chegar, ou algum momento para fazer esse exercício. Na verdade, é um momento, né? É um momento mesmo de um novo ciclo desse florescer. Eu adoro esse verbo, né? E me veio muito, Dani, na hora que você trouxe o autoconhecimento, me veio uma porta e esse portal de poder passar e começar a colorir isso, né? E na astrologia, a gente tem assim os eixos, né? Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, então são complementos, né? E como eles são complementos, são eixos e são áreas da nossa vida. Então, quando você trouxe isso e pegando o gancho aí, vamos pensar de uma roda da vida, né? Quando a gente fala de aí a pessoa teria que entender assim, olhar para o mapa dela e ver aonde é que está esse início do signo de Libra, né, que acontece no domingo, para ela ter um pouco de clareza, de ser mais específico. Mas, de modo geral, na astrologia, a gente olha assim, eixo 1 e 2, a minha relação entre eu e o outro. O eixo 2 e 8 é o dar e receber ali no sentido de valor. É, eu preciso equilibrar o meu sistema de valores entre o valor para com o outro e o valor para comigo. De repente, eu posso ter aqui um insight de que eu não tenho valorizado, talvez, algo em mim, né, alguma questão. Então, esse é um convite. Quando a gente olha para o eixo 3 e 9, que é o eixo da comunicação, dos ensinamentos, o que eu tenho de conhecimento, eu tenho expandido esse conhecimento. Como é que eu tenho lidado com essa comunicação, com os ensinamentos, com essa expansão? Quando a gente olha para o eixo 4 e 10, que é um eixo que a gente fala que é um eixo do signo de Câncer, do signo de Capricórnio, como está o equilíbrio entre família e carreira? Será que eu estou me dedicando muito mais para o meu trabalho? Eu estou esquecendo da minha base, de olhar para quem eu amo, quem está do meu lado? Será que de repente eu preciso olhar para fora e florescer e ver que há algo muito maior me esperando lá, como uma questão de propósito e de missão? Que já é a casa 5, que é uma casa leonina, com a casa 11, que é uma casa aquariana, que é um eixo assim, será que eu estou olhando só para mim? Será que, de repente, levar talvez esse equilíbrio para os grupos? Será que eu estou ali envolvido com os grupos e eu esqueço um pouco de olhar para o meu florescer, para aquilo que o meu coração está sentindo e que está assim florescendo, né? E por último, o eixo 6 e 12, né? Que tem a ver com saúde, tem a ver com ambiente de trabalho, mas tem a ver, gente, eu acho isso fantástico. Gente, eu preciso compartilhar essa sincronicidade, porque esse eixo, ele fala dessa questão de uma compaixão e talvez da autocompaixão. Fala da empatia, mas fala da autoempatia. Fala do perdão,
mas de repente fala do auto-perdão. E quando a Fabi colocou assim, estou pronto, estamos iniciando aqui, eu tirei um anjo, porque eu trabalho com o jogo da transformação, que é o jogo celta, né? É um jogo que nasceu na Escócia. Olha aí, Dani, a nossa relação, né? Então tem tudo a ver isso. E eu tirei um anjo, gente, e eu vou compartilhar o anjo que eu tirei aqui, que é o anjo do perdão. Então, eu vou passar a fala para Dani, porque eu já falei demais, e eu vou só devolver para ela assim. Para todos nós, que adorei o que a Fabi falou, né? Que somos mortais aqui, né? Então, o que esse anjo está nos convidando? O que eu preciso perdoar ou me perdoar? Estamos num momento ali, poucas horas para esse equinócio, para esse novo florescer. E a chegada desse anjo me veio no sentido assim, o desenho dele, né? Ele traz exatamente isso. Eu estou recebendo. Quem sou eu nessa imagem? Eu sou quem está recebendo. Não sei, me veio isso, gente. E aí eu achei fantástico esse ponto. E é isso. Faz sentido de mim. Eu até, antes da Dani falar, eu queria pegar esse gancho aí, Marcos, que eu acho que tem tudo a ver com uma parte do trabalho que eu desenvolvo aqui também, que é desse, o que é que eu tenho para oferecer? Como é que eu me relaciono comigo? Né? E, de novo, o convite desse conto da Lorona, que fala desse rio interno, é como é que eu faço? Como é que eu admito e vejo as escolhas que eu fiz que me poluíram? E como é que eu agora retomo essa limpeza? E quando você traz esse anjo, esse perdão, eu gostaria de convidar as pessoas aqui para se auto-perdoarem. Porque, abrindo um parênteses, pelo menos comigo, não sei se com alguém mais é assim, quando eu cometo alguns erros, é muito mais difícil eu me perdoar do que eu perdoar o outro. Né? Então, assim, esse processo de autocompaixão, autorreflexão, autoconhecimento, autolimpeza, é um convite para a gente começar a partir de nós mesmos. Tudo bem, que legal que a gente vai ter o equinócio, que é uma coisa, né, que vai acontecer para todos, mas assim, acontece lá para todos, mas eu preciso fazer algo aqui dentro, né? Então, é aproveitar o momento mesmo, aproveitar essa energia toda para a gente se desenvolver, né? Que a palavra desenvolvimento tem a ver com sair do envolvimento. Então, aonde que eu estou envolvida? E como é que eu posso me desenvolver, crescer a partir disso que está acontecendo comigo hoje? Perfeito, Fabi. Dentro dessa fala de vocês, dois pontos marcaram muito, porque eu achei muito poético, na verdade. Esse limpar o rio e colorir a vida. E eu lembro que a gente está saindo da metade fria e escura do ano para a gente entrar na metade clara e quente do ano. A gente falou lá no nossa live do solstício de inverno sobre a metade escura e fria nos leva à introspecção. E como o inverno está muito associado às águas, tudo aquilo que a gente sente, porque é o momento em que a gente está mais envolvido com os nossos próprios processos, né? É o momento que a natureza inteira se recolhe. E a gente mesmo, pelo movimento de frio, pela sensação de frio externo, a gente se recolhe, tende a estar mais no nosso lar, com a nossa família, com os nossos pais. Então, naturalmente, a gente faz esse movimento na introspecção, estando consciente ou inconsciente. A questão é, quanto mais consciente, mais a gente tem a possibilidade de trabalhar tudo aquilo que aflora, né? Tudo aquilo que vem à tona durante o inverno, nesse momento de introspecção. Mas ainda que inconscientes, todo mundo tem algum acesso sobre o que se passa nesse universo interno, nesse momento que a gente não tem outra escolha, senão olhar para dentro. E agora que a gente está fazendo, então, essa transição para metade quente e clara do ano, para a primavera, é o momento, então, de colorir a vida. Essas águas, quanto mais puras elas estiverem, né, ou purificadas, quanto mais despoluídas, Fabi,
É como a gente imaginar, mesmo como as águas nutrindo um solo fértil. A gente precisa que essas águas estejam puras para que tenha qualidade esse solo, para que as flores possam vir. Então, esse momento em que a gente pode olhar mais para dentro e perceber um simples exercício, olhar para esses últimos 3 meses. O que me incomoda, o que ainda me faz bem, o que eu realmente deixei para trás, o que eu precisava ter deixado para trás, não consegui, como que eu tô, qual é a qualidade do meu dia a dia, quais são os assuntos que têm vindo à tona mais recentemente na minha vida. E conforme a gente vai trabalhando esses assuntos, é realmente esse exercício de purificar essas águas, para que então eu possa colorir a vida através das minhas flores, florescer através do meu trabalho, através da minha ação no mundo, através das minhas relações. E nesse momento cabem perfeitamente essas perguntas todas que o Marcos trouxe ali, de cada um dos eixos, né? Para que eu possa olhar para a minha vida de maneira geral e realmente florescer em cada um desses aspectos. Então é muito bonito. E ainda, né, olhar sobre a perspectiva celta, né, de roda da vida, para essas questões todas. E sobre essa palavra perdão, é muito bonito também. A gente está fazendo a segunda turma da Jornada de Avalon, que é uma jornada, na verdade, que foi conduzida por Dina Tilaibro, que é uma grande pesquisadora e sacerdotisa de toda a magia celta e principalmente de Avalon. E essa mulher, ela traz a lua minguante como momento de a gente olhar para as nossas sombras, porque tudo também está ali, vindo à tona. A gente olha, querendo, né? Gostando, aquilo vem inconscientemente, da pior maneira possível. Aquilo se manifesta na nossa vida sem a gente conseguir entender por que está acontecendo. Conscientemente, a gente faz esse processo interno de isso está associado aqui. Qual é o gatilho? Qual é o ponto de dor? De onde aquilo está surgindo, né? Por que isso está vindo à tona? E quando a gente faz esse processo, a gente, na verdade, consegue resgatar uma energia que estava presa nas sombras. Quando a gente está muito preocupado em defender algo nosso, a minha sombra está o tempo inteiro querendo nos defender do mundo. Né? Quando a gente inconscientemente está ali querendo defender algo, defender um território, defender uma ideia, mas algo muito pesado, a gente está desperdiçando muita energia ali, sem perceber. E quando a gente faz esse processo de perdoar a si, perdoar o passado, perdoar as pessoas, as circunstâncias, e como diz a professora Lucilena Galvão, dali extrair o aprendizado e deixar toda a casca, tudo aquilo que não serve realmente no passado. Ela fala sobre a gente extrair o suco da vida e deixar o bagaço, as dores, tudo que não presta no passado. A gente consegue então liberar essa energia para florescermos mais. É simples assim. Parece algo muito complexo, mas na verdade, quando a gente faz esse processo de perdão, a gente percebe naturalmente áreas da nossa vida começando a se desenvolver mais, simplesmente porque a gente liberou uma energia que estava presa sendo desperdiçada. Então, só uma outra visão mais celta e avaloniana, por assim dizer, sobre Mas essa palavra. essa é a visão, né? É a visão, porque o grande trabalho nosso aqui enquanto seres terrenos é desapegar das imagens, dessas defesas. Eu falo que assim, quanto mais eu tô defendendo e brigando por algo, mais aprisionado eu tô. Tudo aquilo que a gente solta pode voar e voltar, né? Pode ir e ficar. Eu, eu, eu falo assim, faz o exercício da respiração, o sopro divino. A primeira coisa que a gente aprende a fazer sozinho, quando a gente nasce, é respirar. E a gente não controla nem o oxigênio. Ele entra e sai. Às vezes a gente até tenta, né? Fica... Prende a respiração, ou não consegue soltar tudo. Aí a gente pode entrar até num outro tipo de autoobservação. Né? É mais fácil para eu soltar, para eu tomar, né? Que aí tem a ver com as dinâmicas aqui que eu também trabalho, que, né? A questão do olhar da constelação, mas enfim, se nem o oxigênio, a primeira coisa que todos nós aprendemos a fazer sozinho, a condição para sair da barriga da mãe e viver é respirar. Essa é a primeira condição. E a que a gente sustenta até o último suspiro. Né? Então, como que é esse meu fluir com a vida? Por que eu não aprendo
com isso. Então, assim, quando a professora Lucilena Galvão, ela fala dessa questão aí do aprendizado, né, tem uma fala dela também que eu gosto bastante, que ela fala de fazer as pazes com a vida. E fazer as pazes com a vida nada mais é do que a gente soltar aquilo que não serve. De eu olhar para as coisas que eu tô querendo, porque eu tô brigando, porque eu quero que seja do meu jeito, porque eu vou defender. Gente, se eu precisar me armar, tem alguma coisa errada. Porque tudo que quer vir, vem. Tudo que tem que acontecer, acontece. Não tô dizendo que é fácil. É simples, mas não é fácil. Eu também tenho os meus perrengues. Eu também tenho os meus momentos de bater a cabeça, somos humanos, estamos todos encarnados aqui e aprendendo, né? Não é mais fácil para ninguém. Só é a maneira como a gente olha para as coisas, né? Mas assim, observa, já começa a reflexão aí, né? Até o próximo dia 22 aí, para ver o que eu tô apegada, o que tá me aprisionando em termos de energia, de pensamento, o que tá repetindo aqui o tempo todo, né? E aí, eu quero entrar nessa primavera ainda presa ou um pouco mais limpa, um pouco mais leve de fato, né? E acho que tudo tem a ver com os ritos, né? Eu estava agora ouvindo, fui colocando algumas palavras aqui. Achei tão interessante, Fabi, essa questão, né, da primavera, né? Vamos romantizar como, né, trazer um pouco desse ponto, que eu acho que também é tão gostoso isso, porque é uma estação colorida, né? Então, quando a gente fala desse colorir, então, assim, acordar no dia 22, que cor eu quero dar, né, aqui para tudo isso. E você foi falando, foi me dando, assim, uma questão assim que eu preciso despertar em mim essa coragem de dar esse passo, porque para esse despertar eu também preciso agir aí com o meu coração, abrir o meu coração e ter que fazer escolhas e também se respeitar. Que, como eu fui falando dos eixos aqui, escolhe pelo menos um, dois, escolhe um eixo que faça sentido, não se sobrecarregue, porque é esse processo contínuo dessa evolução espiritual, então assim, não dá para de repente resolver tudo como, mas é um primeiro passo. Então, quando a Dani foi falando, de olhar realmente, fazer esse exercício que vem através da respiração, que a própria palavra, né, essa ação ao respirar, que eu escolha uma área da minha vida em que eu percebo que eu preciso trazer esse equilíbrio, a área da vida que eu quero florescer, de repente pode ser minha carreira, uma área da minha vida que eu quero colorir, mas me veio uma palavra que eu deixei ela até por último aqui, que foi o celebrar também, né? Eu acho que também celebrar, eu acho que quando a Dani propõe, olha, nesses 3 meses, nesses últimos meses, que a gente sai da escuridão, faz esse exercício, não esquecer também de celebrar, né? E celebrar, né? Assim, dê flores para você, plante algo para você, compre algo para você, celebre, encontre esse hábito, de repente, de ir para a cozinha, cozinhar, às vezes dá uma preguiça, né? Mas às vezes assim, tudo bem também se você quiser passar em algum lugar, comprar alguma coisa pronta, mas sentar e preparar esse momento para celebrar de repente algo que você percebeu, porque se a gente está abrindo um ciclo, está fechando outro. E olhar para isso que está fechando também é olhar para aquilo que realmente eu consegui trabalhar, né? E poder trazer essa vida, afinal de contas, é, é, estamos saindo, né? A Dani trouxe bem isso, dessa escuridão, indo para uma clareza, né? Então me veio isso, me veio muito esse E eu celebrar coisa. também. gostei dessa coisa de celebrar. Porque E não, a gente celebra muito, inclusive. Cada uma das datas é devidamente celebrada. E a primavera, né? A gente pode lembrar ali dos Celtas com as coroas de flores, particularmente
isso nos retiros, nas vivências, sempre trago as curas de flores, as danças, inclusive para a gente convidar essa primavera já entrando na sintonia dela, né? E trazendo, conectando com o que a Fabi tinha falado, que não fica fácil, né? Não é porque a gente é terapeuta, não significa que se torna fácil, não se torna. E que, na Pelo verdade, contrário. a gente cresce na vida, mais pesado vai ficando. Eu sempre falo, é muito simples. Você tem só sua casa para cuidar, é só sua casa. Você tem sua casa e uma empresa, uma casa e uma empresa. Você tem uma casa e uma empresa e 15 funcionários, uma casa, empresa e 15 funcionários. Então, só cresce o nível de responsabilidade e desse peso, entre aspas, na vida, que a gente pode trazer de uma forma leve justamente através da celebração. Então, é sempre bom ir entre os céus sobre isso, como a gente pode trazer leveza e alegria para todos os movimentos. Inclusive jogar para a sombra, inclusive jogar para as minhas responsabilidades, inclusive para o perdão. Como eu posso ir de maneira mais leve? E essa simples celebração é uma lindíssima forma da gente fazer tudo isso. É pausar esse momento, tá? Hoje eu vou convidar a primavera para chegar. Hoje eu vou olhar para tudo que eu conquistei ao longo do inverno e aqui plantar minhas sementes para que na primavera seja de muito crescimento e também dentro da roda celta do ano, a gente liga muito a primavera ao momento físico, a terra, né? Ela é representada pelo elemento terra. Então a gente fala muito da nossa saúde, cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas finanças, da nossa profissão. A gente também tem essa questão do crescimento físico, né? Da expansão física mesmo. Então, que seja assim, linda, colorida. Achei muito bonito colorir a vida. E é perfeito. Quando a Fabi traz a respiração, outro conceito celta que a gente tem que eu amo é Awen. Awen é o sopro divino que nos atravessa e vai para o mundo. A princípio, seria através da palavra, do canto, da música, porque é o sopro mesmo. Porém, eu vejo Awen através de todas as artes, todas as expressões. Então, sejam divinas, que sejam sagradas. E sagrado não é de uma determinada religião, de uma determinada crença. Sagrado da nossa fagulha divina brilhando no mundo, independente do que cada um acredita. Isso é soberano, isso todos nós temos em comum e compartilhamos lindamente. Então, que tipo de arte a vida está me chamando nesse momento a expressar? Quando você trouxe preparar uma comida, ou então trazer uma comida já pronta, mas preparar pratos, preparar o meu lar para isso, trazer as flores, é uma forma belíssima de fazer isso, né? E quando você trouxe também qual é a cor, que cores que eu desejo celebrar, quais são as cores que me tocam nesse momento, o que elas representam na minha vida. E esse convite mesmo, decorar a casa, se vestir mais assim, daquela maneira que a gente se sinta Mais bem. leve. A natureza é toda linda. A natureza não tem vergonha, a natureza não se esconde, a natureza não pensa, ai, hoje eu vou. Imagina uma florzinha. Ai, hoje eu vou ficar aqui fechadinha porque tem outras flores vibrando mais bonitas do que eu, então vamos esconder. Não existe isso. Cada flor com beleza, com a sua magia, com a sua autenticidade. Então que assim sejamos nós, também somos natureza nesse mundo, né? E olha, aproveitando, foi escolhido também a dedo, não foi à toa? Esse cachecol aqui veio da Escócia. Eu sabia Ah! Ai, olha só! Pois é, tá vendo? Engraçado que hoje de manhã eu tenho um colar que tem um trisco celta bem aqui assim, ó, eu quase peguei ele. Mas como eu tô irritada com a garganta, eu falei, eu vou ficar me coçando aqui, isso aqui vai me incomodar, mas eu não sei, viu? Depois eu vou refletir a respeito Tá na dessa mente. questão. É porque tudo é algum símbolo, né, gente? E a gente não. A alma, ela conversa através desses símbolos. Ela traz os sintomas, as questões. A vida, eu falo, a vida não erra. A vida não erra. E ela toda hora traz um toque, toda hora ela traz um recado, toda hora ela traz um convite. Seja para refletir, seja para celebrar, seja para olhar, né? Aí, parafraseando Jesus Cristo, quem tem ouvidos que ouça e quem tem olhos que veja, né? E a questão muitas vezes é que a gente fica perdido, cegos, surdos, mudos, intocados, insensíveis, né? À experiência divina que é viver, né? Então, que convite lindo que vocês trazem aí pra gente. Então, anotada a lição.
olhar para os últimos 3 meses, ver como é que foram esses processos de escuridão. Eu me dei conta, não me dei conta, eu fiz algo com isso, eu fingi que não, eu não quis olhar, e tá tudo certo, mas eu preciso ter consciência de que foi difícil olhar e celebrar o que eu conquistei, o que eu não conquistei, quais foram as etapas que eu consegui superar. Muitas reflexões. Oi, Dani, fala de novo. Perdão junto da celebração. Que a gente possa, Perdão inclusive, e celebração. como nos libertamos quando perdoamos, né? É uma libertação. Então, que ela é celebrada também. É uma libertação. E é muito interessante, né, gente, assim, ouvindo, né, no jogo da transformação tem uma casa chamada Casa do Serviço. E quando o jogador cai nessa casa, ele tem que fazer ali, ele vai prestar um serviço de coração. E ele escolhe se ele quer servir um outro jogador ou uma outra pessoa, ou se ele quer servir a ele mesmo. E aí é muito interessante esse exercício, porque talvez haja aí por detrás aí uma crença, aí tem toda uma questão, né, de crenças aí em volta que de repente a dificuldade que a pessoa ela encontra de poder servir ela mesma, né? Então, então a pessoa ela para e ela escolhe, ela olha para o tabuleiro, ou seja, ela vai olhar para o jogo da vida e vai ver assim, o que é que vai me servir nesse momento, né? E no final vem a frase: você se sentiu servido? Você se sentiu servida? Como é isso para você? E ela, ali naquele momento, ela recebe um bônus de serviço e ela começa a ver também que olhar para ela tem um lado muito rico, tem a ver com isso que a gente está falando, desse equilibrar entre o dar e receber. Como é receber? E é muito interessante quando o movimento também acontece o contrário, quando a pessoa resolve servir outra pessoa. E aí ela vai escolher a pessoa. Às vezes, quando é um jogo grupo, ela vai escolher a outra pessoa. E a outra pessoa que ela é escolhida, que ela escolhe, a pessoa tem uma dificuldade ali, às vezes, de receber. Então, é um sistema, um campo. Você estava falando, né, Fabi, da constelação, né? Então, são essas questões sistêmicas, né? E a gente foi falando aqui, foi unindo as coisas, enfim. É bem interessante, né? E me fez também pensar sobre isso. O quanto eu estou aberto também para receber. Então, são pequenas ações que a gente trouxe aqui, mas também que muitas vezes a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas que nos conduzam para algum processo, para esse autoconhecimento, que a Dani de cara já trouxe, né? Esse ponto, e se permitir a fazer esse mergulho, né? Tem tanta coisa legal, tanta coisa bacana que a gente está falando aqui e que a gente pode dar esses passos, né? Escolhe uma área da sua vida, vai devagar também, né? Se respeite o seu tempo, o tempo de florescer. A natureza, a Dani trouxe isso. A natureza tem seu tempo de poder também, de florescer, de poder, né? Então, dá esse tempo também, né? Eu estou falando isso para mim mesmo, inclusive, né? Eu me fiz pensar hoje de manhã, ué. Sempre assim. E de novo, né, Marcos, quando você traz essa vivência do jogo da transformação, ela é muito legal. Não sei se dá para fazer online? Então, a gente consegue fazer online uma atividade que chama Next Steps, que são os próximos passos, onde a gente faz um exercício com insight, bloqueio, insight e anjo. Mas o tabuleiro em si, a gente não trabalha nessa versão, né?
ele acontece tanto individual, tem pessoas que preferem florescer individualmente e tem pessoas que preferem estar no grupo e florescer junto com o grupo, que eu acho lindo, e eu adoro essa versão do jogo grupo, né? Então, é presencial ali. Já tem alguns movimentos. Eu tenho um tabuleiro do jogo da transformação que está lá no Canadá. Eu mandei um tabuleiro para uma brasileira que está lá, a gente está num projeto. Então ela monta o tabuleiro e eu faço a facilitação daqui, com o tabuleiro dela aberto lá e vou facilitando, mas isso funciona, acho que legal até uma dupla, né? Então, nós Não, eu perguntei porque de repente a gente fazemos podia alguns aproveitar esse movimentos. momento para, quem sabe, né, abrir uma turma e fazer esse jogo. Porque quando você falou dessa questão do servir, me tocou bastante aqui as crenças, né, servir o outro ou servir a mim. Eu volto naquela frase que quem já trabalhou comigo ou quem me ouve mais já deve estar cansado de ouvir, que é: ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, assim, se eu não tenho auto-amor, não adianta querer amar o outro, porque aí é uma moeda de troca injusta. Na verdade, eu não estou dando amor para receber amor, eu estou cobrando o amor do outro porque me falta. E aí, isso falando amor, mas para cada área, para cada sentimento da nossa vida, se eu não respeito, não vai ter respeito. Se eu não faço, não vai ter retorno. Então, eu preciso começar. A primeira relação e a mais importante delas é comigo mesma. Eu sou a única pessoa que vai estar comigo até o último dia da minha vida. Se eu não gostar de mim, se eu não me der bem comigo, se eu não suportar a minha companhia, se eu não compreender os meus medos, se eu não compreender as minhas humanidades e as minhas iras, como é que eu posso olhar para o outro e falar: nossa, que grosso que foi fulano? Ué, eu não sou grossa também, de vez em quando, né? Então, assim, ter compaixão, querer um mundo mais justo, querer uma sociedade ou relações mais amorosas e gentis e amigáveis, tudo isso só é possível a partir do momento que eu comigo sou mais justa, sou mais amorosa, reconheço as minhas humanidades, todas elas, a minha raiva, a minha dor, a minha frustração, todas elas. E aí o que a gente faz quando a gente tem esses momentos de brutalidade, né? A gente, não, eu com raiva, imagina, passou. A gente entra em contato com alguém e fala: oi, tudo bem? A pessoa, tá tudo bem, tá lá, acabei de chorar, acabei de ficar brava. Não tá tudo bem. Respira esse momento também. Então, assim, só nesse processo, eu comigo, é que eu consigo entregar algo pro outro. Que aí quando eu vejo um outro bruto, um outro chorando, um outro qualquer coisa, eu olho e falo: eu sou igual a você. Eu conheço essa estrada aí. Já tive vontade de esfregar a cara de um na parede também. Já chorei com uma dor parecida. Não é comparar, né? Mas é reconhecer que o outro tem um processo e eu já passei por ele também. Perfeito. Tem um ponto só, eu vou lembrar, vou passar para a Dani, só para complementar essa questão que me veio, que tudo a ver, gente, parece que vocês já conhecem o jogo, né? Porque é o jogo da vida, né? Quando o jogador cai na casa do serviço, ele só vai servir um outro jogador se ele tiver na cartela dele, no nível do jogo que ele tiver, umas cartas chamadas bônus de consciência. Ele precisa ter, no mínimo, um bônus de consciência para prestar um serviço. Se ele não tiver consciência, ele não serve. Isso tem tudo a ver com o que a Fabi falou. Eu só vou dar aquilo que eu tenho. E se eu não tenho consciência, às vezes a pessoa ela quer ajudar tanto e ela não tem essa consciência. Então, o jogo não permite e o jogador passa a vez dele para um outro jogador. E quando a gente cai no Mahalila, que é um jogo indiano que eu trabalho, na Casa da Compaixão,
Ela é uma flecha extremamente poderosa de avanço no jogo, gente, que vocês não têm noção. A Casa da Compaixão, ela tá na linha do chakra da criatividade, é a linha ali dos segundos, né, na segunda linha do jogo. E quando o jogador cai nessa casa, tem uma flecha que leva ele para a oitava linha, que é além dos chakras, na linha da consciência cósmica. E o jogador vai para a casa de Brahma, que é a casa da cocriação. Então ele aprende que ele precisa cocriar, e aí de novo o equilíbrio. Eu preciso olhar para mim com mais benevolência, eu preciso olhar para mim com mais empatia, eu preciso olhar para mim porque é muito lindo, eu tenho compaixão pelo outro, eu vou apoiar. Eu preciso fazer essa purificação, eu preciso fazer essa limpeza e eu vou para um lugar que tem tudo a ver com a primavera e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, a casa de Brahma, de cocriação. É uma casa que a gente chama de casulo. Eu vou para o casulo. Eu vou ali, toda vez que lembro que vem essa palavra casulo, é como se eu estivesse numa cápsula e eu estivesse ali recebendo insumos de como vai ser esse meu renascimento. Não dá mais. A roda de Sansara girou. Eu preciso rodar. Eu preciso. Não dá para viver mais. Eu preciso florescer algo novo. Era isso que eu queria complementar, Dani. Desculpe. Caí na compaixão e subi. É lindo. Você já jogou, Dani, esse jogo? Que lindo. Oi? Você já jogou Mahalila, Dani? Joguei, caí na casa da compaixão. Aconteceu exatamente o que ele acabou de escrever. Aconteceu comigo. Que vai para lá. E esse jogo dá para a gente jogar online. Ele tem uma plataforma fantástica. Tranquilamente, você precisa de um dado numérico. Se você não tiver um dado, você pode baixar o dado e você joga com o dado virtual e tá tudo bem. Esse jogo é maravilhoso. Nossa, ainda reverberam alguma dele aqui dentro. Ele é muito maravilhoso. Muito. O que eu ia trazer, na verdade, a gente estava falando antes sobre esse servir a vida, né? Servir o outro e se sentir servido pela vida. E eu fiquei pensando somente sobre isso, né? Que a gente só pode servir o outro quando a gente se sente servido. Só que a gente, muitas vezes, não abre canal para a vida nos servir. Porque a verdade é que a vida, ela é abundante. A gente olha para a natureza. A natureza não pergunta o que você fez, o que você deixou de fazer, quem você é. Ela simplesmente dá. A natureza é muito abundante. A natureza dá chuva, ela dá sol, ela dá frutos, ela dá tudo que a gente precisa. E quando a gente fala se abrir para receber, de novo, né? É algo que parece muito simples e, ao mesmo tempo, quanta dificuldade, quanta resistência interna nisso. E eu comecei a observar em mim o quanto que eu estava ali me segurando e não aceitando da vida. Então, por isso que eu estou falando sobre isso, porque é algo que me pega e me toca muito profundamente. E eu sinto que talvez eu tenha algo para compartilhar. Contar um caso que aconteceu muito simples, que foi o seguinte. Tenho os vizinhos, gente, eu moro em Garopaba, Santa Catarina, num bairro em que as pessoas se ajudam e tem um senso de comunidade muito maravilhoso. E outro dia eu estava aqui no meu quintal, tinha mudado há pouco, e a vizinha estava tomando um café, ela perguntou, você aceita um café? Eu, muito obrigada, acabei de tomar, e aí tudo bem. Aí eu fiquei tocada e falei, puxa, eu tenho um bolo aqui em casa, eu vou lá levar um pedaço de bolo para ela. Levei um pedaço de bolo para ela. Aí ela me chama no muro e virou e falou, ela veio me devolver o prato, gratidão. No que eu viro as costas e venho para minha casa, eu vejo que ela tinha deixado R$ 15 sobre aquele prato. Aí primeira coisa que vem é, imagina, mas eu fiz com todo o meu amor, por que ela tá pagando? Primeira, né? Não, dona Cecília, imagina, né? Não precisa. Aí ela, não, mas compra um doce para você. E aquilo processando dentro de mim, né? Tá, ela queria me devolver como um doce que ela tivesse em casa, ela não tem, então ela me deu os R$ 15 por doce. E eu de novo, nossa, Cecília, mas imagina. Aí eu comecei a pensar, gente, eu tô o tempo inteiro conversando com o universo. Inclusive através também de frases de outros terapeutas queridos, os famosos universo me surpreenda, universo de diversas fontes, esperadas e não esperadas, não só através do meu trabalho. E o universo está aqui, querendo me dar R$ 15. E eu tô aqui na resistência de não precisa, não. Eu peguei e agradeci todo o meu coração à dona Cecília e trouxe os R$ 15 para minha casa. E pensei, isso é um exercício que eu tô fazendo.
É um exercício de simplesmente aceitar. Sim, receber, gratidão. E é isso. Esse aprender a receber está nos menores detalhes, nos menores exercícios, no dia a dia. E daí, quis compartilhar, porque Gente, isso é demais, Dani, porque assim, vou voltar à frase, né? A vida tá nos servindo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que a gente funciona igual aquelas crianças birrenta, teimosa, que quer do jeito que quer, na hora que quer. Não quero, não quero no prato de bolo. Eu queria que viesse um Pix de não sei quanto. Eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. E a vida olha e fala: aprende esse. Nossa, esses dias eu vi um conto que eu achei muito curioso, que é a história de um rapaz que estava aprendendo jiu-jitsu, se eu não me engano, uma arte marcial aí, só que ele não tinha um braço, um dos braços. Agora eu não lembro se era esquerdo dele, ele não tinha um braço. E aí o mestre começou a ensinar para ele um único golpe. E ensinou esse golpe. E o menino já ficando bravo, falou: pô, mas você só me ensina esse golpe. E o mestre falava: esse é o único golpe que você tem que aprender. Não, mas eu não quero, eu queria. E vai aprender esse golpe. Aí foi para um campeonato, começou a passar lá as fases, e ele só sabia lutar com aquele golpe. Mas ele foi passando de fase, até que chegou no último oponente lá, no último embate, e aí conseguiu ganhar e ganhou, e depois o pessoal foi perguntar, nossa, aí ele até perguntou pro mestre, falou assim: mestre, mas como que eu consegui chegar até o final só sabendo um único golpe? E aí o mestre falou: esse único golpe ninguém consegue. Se você souber fazer ele muito bem feito, ninguém vai conseguir te derrubar, porque precisaria pegar no braço que você não tem. Então, assim, às vezes a vida vem e fala: qual que é a lição de hoje, ou talvez desta existência, né? Porque a gente acha também que tem um monte de coisa para aprender. Ah, eu preciso aprender a me desapegar disso, eu preciso aprender a evoluir naquilo, eu preciso aprender a desenvolver aquilo. Às vezes o essencial, né? Aí eu volto para o olhar da constelação. O essencial que vai ramificar em todos os sistemas da sua vida é o seu exercício da vida toda, que impacta na relação com o pai, com mãe, com o filho, com o trabalho, com dinheiro, com comida, com um amigo. Aquilo se repete de várias formas diferentes para você aprender o cerne, o essencial. E a gente teima de não querer receber nada, de não querer aprender nada, porque eu queria que fosse do outro jeito. E quais são os recursos que... E é um aprendizado. Pode falar, Marcos. Quais os recursos... Não, você vai fazer uma pergunta, quais os recursos que é, Dani? Quais recursos que a gente tem nesse momento? Porque a gente sempre tem os recursos disponíveis para a gente dar o próximo passo. Sempre tem. Seja um conhecimento que eu vou colocar em prática, seja alguma coisa realmente física, material, seja uma vontade de fazer acontecer no mundo, seja o que for. Os recursos necessários para o próximo passo, a gente sempre tem disponíveis. A ferramenta, ela está disponível. Mas a gente podia ser outra pistola, outra não sei o quê, outro conhecimento, outra vivência, outro lugar. É a criança birrenta. Fala, Marcos. E é interessante, né? Gente, adorei. Sabe por quê? Achei assim, uma coisa muito legal dessa fala, disso tudo. Me veio uma outra palavra, abundância, né? O quanto, de repente, aí nós não percebemos, né? O quanto a vida é abundante para nós, em como Fabi trouxe, nós temos os perrengues da vida a cada momento e estamos aqui para uma evolução, e esse é um exercício que muitas vezes nós até mesmo esquecemos, eu esqueço muitas vezes, eu preciso voltar para o eixo e falar: pera um pouquinho, isso vai passar, é uma fase, mas o que eu vou aprender com isso, né? Mas me veio uma questão assim: nutrir, né? Nutrir o que há de melhor em nós. E isso tem a ver também com o florescer, porque às vezes eu fico também buscando e esqueço também do que eu tenho de bom também, né? Então eu
posso também olhar para algo e potencializar isso. O que eu quero nutrir em mim, que há de melhor, né, em mim. Então, de repente, tem uma habilidade, uma competência, tem alguma coisa que eu gosto. Então, alimente isso, vá nutrir isso. Eu acho que também é um florescer aqui, né? Eu acho que é um convite de poder colorir esse jardim, Dani, desse lugar de poder, né? Não é simplesmente de uma forma. A gente não está trazendo isso de uma forma assim. Também pode ser a forma que você quiser e tá tudo bem, mas é, é o que você entende de colorido, o que você entende de dar a cor, né? Enfim, me veio isso. Que lindo. Colorir, do jeito que você quiser. É, Gente, olha é isso. desse jeito. Olha isso, 5-1 já. Falamos. Olha, peguem essa live aí, escutem, né? Peguem as lições de casa, que experiências e sugestões maravilhosas aí para o nosso processo interno, hein? Dá para fazer bastante coisa aqui com esse conteúdo que a gente criou e tá deixando aqui para vocês. Eu vou deixar salvo, tá? Então depois eu coloco vocês dois como colaborador. Se for o caso, aí vocês aceitam, aí fica para nossa rede, né, compartilhada. Eu acho que tem reflexões e sugestões bem interessantes para esse processo. Não só para o equinócio, né? Mas dá para seguir aí, ó, para a vida e trabalhar bastante esse autoconhecimento. E, como eu costumo dizer, boa sorte, bom trabalho, almas corajosas, porque exige coragem, mas também a gente tem bastante fruto, bastante florescimento a partir do momento que a gente faz o nosso dever interno, nosso movimento interno. Certo? E vai ficar. Vocês querem finalizar com alguma fala? Nossa, falar que vai ficar no Insta também com muito amor. Vocês são maravilhosos e fiquei muito feliz desse florescer aqui amanhã com vocês. A chuva cai, convidando, né? Limpando também mais uma vez. E olha, A Carla colocou aí, ó, a vida não erra. É isso mesmo, Carlinha, não erra. e Tá tudo certo. a beleza chega, a primavera chega e que floresçamos. Que seja maravilhoso. Nosso jardim seja muito encantado, mágico e colorido. Pois é. E gratidão imensa, maravilhoso. Obrigada. Eu também quero super agradecer essa dupla, o convite. Foi um exercício aqui também de serviço, né? Também de poder, que foi uma delícia. Eu fiquei muito feliz, Fabi, muito feliz. Você não tem noção o que está florescendo aqui dentro. Você tem noção, sim. Mas eu tô até emocionado porque tocou. Foi muito importante poder estar aqui ao lado de vocês e que a gente possa nos encontrar em outros equinócios e solstícios, em outros momentos também aqui. Hashtag fica aí o convite para a gente poder se reunir mais vezes, quem sabe ao vivo e a cores, ou aqui também, porque somos almas corajosas, como a Fabi traz, né? E eu acho que o convite aqui que eu deixo para as pessoas é que é uma nova fase, é uma oportunidade para todos nós de cultivar nossos sonhos, de poder esperanças, vontades e desejos. É sobre isso. Celebrem. Aí, gente. Então, um ótimo equinócio para todos nós, que a gente possa entrar nessa fase aí, né, e adentrando essa fase mais clara do ano e que essa clareza, essa claridade inunde as nossas almas, o nosso viver, o nosso servir, e que a gente possa, de fato, iluminar tudo aquilo que ainda está meio escuro e obscuro no nosso entorno, né, no nosso mundo interno e externo. Beijos. Obrigada, queridos, pelo convite aceito. E a gente vai trocando figurinhas por aí, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou aqui, que assistiu a gente. Se esse conteúdo fez sentido para você ou você conhece alguém que possa se beneficiar, já sabe, só compartilhar.
tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.